Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para a Epístola de 1 João, capítulo 1, e nós iremos ler do verso 1 ao verso 4. Epístola de 1 João, capítulo 1, verso do 1 ao verso 4, leamos a Escritura. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, querido Deus, por livremente abrir, Senhor Deus, a sua Escritura. E podemos, Senhor Deus, desfrutar da maravilha, Senhor Deus, que é a revelação da tua palavra para nós. Pai querido, sabemos que há muitos dos nossos irmãos no mundo afora que não podem fazer isso livremente. Quero agradecer, Senhor Deus, que é a bênção de nós assim podemos. E quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos ajude nesse momento. Sabemos das nossas deficiências, sabemos, Senhor Deus, daquilo que está em nosso coração e mente, que nos impede de compreendermos bem a Tua palavra. Por isso pedimos, querido Deus, que o Teu Espírito nos ajude nesse momento. E para que assim, Senhor Deus, possamos aprender mais de Ti nesta noite. Agradecidos assim, pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos iniciando uma nova sequência de mensagens, como nós temos feito de costume, essa boa prática que é a mensagem expositiva, né? No qual nós escolhemos um livro da Escritura e vamos aprendendo o que o Senhor nos ensina com esse texto. E hoje nós iremos iniciar a epístola de 1 João. Interessante que, por que nós escolhemos essa epístola, né? Nós terminamos de estudar recentemente o Evangelho de João. Estamos estudando Apocalipse de João. E nada mais conveniente de estudarmos agora um outro tipo de texto, né, do apóstolo. Então nós temos um Evangelho, nós temos aí uma biografia do nosso Senhor Jesus, escrita no Evangelho de João. Nós temos um livro escatológico, profético, o livro de Apocalipse, e nós temos uma homilia, que nós já vamos discutir o que é isso. Então, meus amados irmãos, a partir de hoje, nós estamos iniciando os estudos da epístola de 1 João. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando estamos estudando uma epístola é fazer um panorama para que nós possamos entender melhor quando passarmos capítulo a capítulo ou perícope por perícope, os domingos adiante, né? Então hoje nós cobriremos, espero que o Senhor nos dê graça de assim fazer, cobriremos todo o livro, né? Então hoje nós passaremos por todo o livro de 1 João, claro, de uma maneira panorâmica, para que nós possamos entender todos os assuntos que tem nesse livro e para que assim nos dê subsídio para compreendermos melhor a partir de então.
Uma das primeiras coisas que nós estudamos quando estamos adentrando um novo livro é a autoria deste livro. E aí, meus amados irmãos, apesar do o nome da epístola carregar o nome de João, há muitas discussões sobre a autoria da epístola de 1 João, mas nós vamos tentar cobrir aqui e dar a nossa posição. Uma das principais dificuldades em relação à epístola de 1 João não é por causa dela em si, mas é por causa do conjunto das outras epístolas. Abra aí a sua Bíblia para a epístola de 2 João. E nós vamos entender uma das dificuldades e vamos depois melhorar essa compreensão com as evidências internas do próprio livro que nos ajudam a compreender que o autor desse livro foi o próprio apóstolo João. E aí é importante compreender isso, né? Às vezes parece tão comum para nós, né? Mas existem alguns Joãos na Bíblia, né? Existe o João Batista, né? Que foi, um dos últimos profetas do Velho Testamento. Existe o João, que era o João discípulo, que depois se torna um dos apóstolos de Cristo. Aquele mesmo João que fazia parte dos 12 e que viveu com Jesus. E a esse João é atribuído algumas epístolas da Bíblia, das quais o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e o livro de Apocalipse. Porém, alguns discordam dessa autoria pelo fato das epístolas de 2º e de 3º João. Veja que a epístola de 2º João começa assim: o presbítero, a senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, a epístola de 2 João começa intitulando o seu autor como um presbítero, né? Então, aqui é uma das razões pelas quais alguns negam a autoria de João, porque João não era um presbítero, e sim João era um apóstolo. Porém, nada mais do que nós nos aprofundarmos e conhecermos melhor para compreendermos o porquê. Provavelmente João foi chamado de presbítero aqui. João, ele foi um dos últimos apóstolos, ou foi o último apóstolo, né, a morrer, né? E ao longo do ministério dos apóstolos, há uma transição natural entre o ministério apostólico e o ministério pastoral. Então, nós estamos aqui provavelmente em 80, perto de 90 depois de Cristo, onde o ministério apostólico já naturalmente se tornaria um ministério pastoral. E nós acreditamos muito provavelmente que pelas fortes evidências do material histórico da igreja primitiva, João serviu na igreja de Éfeso como pastor. Assim sendo, não é de se admirar que ele também fosse chamado de presbítero. Então aí nós podemos, um dos argumentos que harmonizam a ideia do apóstolo João e o presbítero João, que escreveu a epístola de 2º e de 3º João. Porém, quando nós começamos a avaliar internamente a epístola, nós vamos ver muito mais evidências internas dessa autoria de João do que propriamente o apoio, certo, da outra carta. Como assim, pastor? Nós vamos ver que a linguagem do Evangelho de João e a linguagem da Epístola de 1 João, elas são extremamente semelhantes, né? Dando assim uma evidência que é o mesmo autor que escreveu as duas epístolas. No caso, o Evangelho e a Epístola. E vamos então ver alguns aqui. E desde já, vamos já começar a perceber, né,
alguns assuntos que estão presentes na Epístola de 1 João. Veja só. Vamos abrir o Evangelho de João e aí, ó, os irmãos podem fazer o seguinte, pega o seu marcador da Bíblia, né? Ou de repente, se quiserem pegar o seu celular e deixar aberto uma Bíblia e a sua Bíblia física ao outro, para vocês irem intercambiando entre o Evangelho e a Epístola de 1 João. Né? Então vamos abrir para João 1:1 e 1 João 1:1. E vamos ver a incrível semelhança entre as duas declarações aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito conhecido, né? Um versículo muito conhecido. Mas olha aí, 1 João 1:1. O que é que 1 João 1 diz? O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram, a respeito do quê? O verbo da vida. Então veja a perfeita semelhança do tema, o verbo da vida, ou o verbo que se fez carne, ou aquele que estava no princípio e sendo a centralidade do Senhor Jesus, como aquele que se revela. Bem, mas abramos aí para João 3,16, que nós conhecemos. Não, talvez não precisa nem a gente abrir, que nós já conhecemos. Mas preste atenção como é que João fala sobre Jesus. Olha a palavra que ele usa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você olha o capítulo 4, versículo 9 da epístola, olha como é que João chama Jesus aí. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Essa declaração, ela é uma declaração extremamente joanina, que está no Evangelho de João. E aqui nós vemos na epístola sendo repetido também. Olha só então, o que João fala sobre os nascidos de Deus. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deram poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, olha aí agora, 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Abra sua Bíblia de novo, e agora eu vou tentar ser mais rápido. João 8,12. João 8,12 apresenta o contraste entre a luz e as trevas. Né? João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Agora abra sua Bíblia aí para 1 João 1, 5 a 7. 1 João 1, 5 a 7 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E aí ele vai: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, meus amados irmãos, nós podíamos dizer muitos e muitos outros versículos. Nós teríamos João 10:10, confrontando com 1 João 5, 11 e 12, falando sobre ter a vida em Cristo. Nós poderíamos falar sobre permanecer em Cristo, lá quando Jesus estava falando sobre a parábola da videira, que era necessário permanecer em mim, ele permaneceria em vós. Em 1 João 2,24 diz: permaneça em vós aquilo que desde o princípio ouviste, e se em vos permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, não há dúvidas, né, em que nós estamos falando
próprio livro mostra que o Evangelho de João e a Epístola de João foram escritas pela mesma pessoa. Assim, meus amados, nós vemos um homem provavelmente velho que supervisionava algumas igrejas, escrevendo o que nós chamamos de uma carta circular. O que seria uma carta circular? Seria uma carta que foi direcionada a igrejas de uma determinada região para instruir aqueles irmãos. E dado o conteúdo da Epístola de 1 João, nós vamos ver a grande importância teológica que tem essa epístola, principalmente para aqueles irmãos daquela época, mas para nós também. Assim sendo, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: há uma diferença também muito significativa dessa epístola, porque normalmente quando nós temos uma carta direcionada a alguém ou uma igreja específica, nós temos assuntos diretos e específicos sendo tratados, como por exemplo a carta de Timóteo, que foi escrita para uma pessoa. Então nós temos uma pessoalidade muito maior. E quando nós temos, por exemplo, a carta à igreja de Coríntios, quando nós temos assuntos específicos sendo tratados. Porém, não é o caso da Epístola de 1 João. A Epístola de 1 João é uma espécie de tratado teológico, Ou, como eu já também falei aqui, quando nós estudávamos o livro de Hebreus, é uma homilia, Ou seja, é um tratado teológico que não tem um destinatário específico, mas está carregada de uma bagagem teológica muito profunda. Essa é a epístola de 1 João. Meus amados irmãos, João emprega aqui uma técnica retórica de amplificação, no qual os assuntos que ele inicia tratando, ele continua tratando esses assuntos do primeiro capítulo até o último capítulo. E nós estamos falando de 5 capítulos que estão dentro da epístola de 1 João. Bem, alguns temas propostos nessa epístola: a garantia da salvação, combate aos falsos mestres, a realidade da comunhão com Deus, a importância do amor fraternal, a realidade da verdade e da luz e a presença do Espírito Santo como aquele que fundamenta a salvação. Porém, é importante, quando nós estamos dando os primeiros passos a estudar uma epístola, entendemos o plano de fundo, aquilo que estava por trás da motivação do escritor, para que nós possamos compreender melhor aquelas doutrinas. Na igreja primitiva, tinha alguns problemas que a igreja passava. Acredito que tinha 2 grandes problemas que a igreja primitiva passava. Dificuldade de relacionar bem os judeus e os gentios. E eu acredito que boa parte dos livros do Novo Testamento tratam sobre esse assunto. O livro de Romanos trata sobre esse assunto, o livro de Efésios trata sobre esse assunto, o livro de Gálatas trata sobre esse assunto. Porém, há outro assunto que é muito enfatizado, que é o problema da teologia, ou digamos, da filosofia gnóstica dentro da igreja. Então, a Epístola de 1 João, assim como também o Evangelho de João, assim como também a Epístola de Colossenses e algumas outras epístolas, foram escritas para combater heresias que estavam nascendo na igreja primitiva. Irmãos, acham que só hoje que existe heresia? Não. Naquela época, meus amados, as heresias já começavam a surgir. E uma das principais heresias que o gnosticismo, a palavra gnose significa conhecimento,
E o que era essa linha de pensamento gnóstica? Era uma linha que, apesar, tinha muitas variantes dessa linha, mas tinha dois problemas centrais para o cristianismo. Um, era pôr em xeque a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. E dois, as implicações morais disto. Certo? Que veja só, se nós dividíssemos os dois livros, o Evangelho de João e a Epístola de João, nós tínhamos o Evangelho de João combatendo a ideia herética, né, do problema da divindade de Cristo ou da sua humanidade, e nós teríamos a Epístola de 1 João também combatendo isso, mas com enfoque no problema moral que isso gera. Por quê, meus? Vamos tentar compreender melhor, né? Se nós acreditarmos que Jesus veio a esse mundo em carne, né? E que ele realmente, quando estava aqui nesse mundo, andando por essa terra, ele tinha a mesma carne que você tinha, nós precisamos entender que Jesus passou por muitas dificuldades, mas ele venceu o pecado em sua carne. E se Jesus venceu o pecado na sua carne, e nós somos chamados a ser identificados com Cristo, consequentemente, há uma implicação direta e lógica sobre essa afirmação. Qual é? Também pesa sobre aqueles que creram em Cristo uma vitória na carne sobre o pecado. Então percebam o quanto está relacionado as duas coisas. O fato de eu acreditar que Jesus veio em carne e que ele era o próprio Deus e que ele na sua carne venceu o pecado e que nós fomos identificados com ele, cremos nele e agora somos um com ele, então pesa sobre nós a responsabilidade de quê? De vivermos uma vida moral separada do pecado. Porém, quando nós estamos avaliando a doutrina gnóstica ou a filosofia gnóstica negava que Jesus era homem. Assim sendo, Jesus ele era um espírito que viveu aqui. Se Jesus era um espírito que viveu aqui e ele não era homem, e aí nós teríamos uma bagagem, né, da filosofia grega para compreender isso, eu não vou entrar sobre esses pormenores nesse momento. Porém, se Jesus não era homem, não houve o quê? Uma vitória real sobre o pecado. Então, aqueles que eram os filhos nascidos por Cristo, também não era necessário ter vitórias sobre o pecado. Né? Então veja o problema moral que a doutrina gnóstica gerava lá no início da igreja primitiva. Ou seja, na nossa carne não tem o que fazer. Nós viveremos no pecado, porque o que importa é o Espírito. E aí, meus amados, será que hoje nós temos a influência da teologia gnóstica, hein? Refletindo um pouco sobre isso, hoje nós vemos um mundo cristão, ou digamos que, como se fala aí no mundo secular, um mundo gospel, né? Em que parece que o cristianismo, ele é um cristianismo só de culto. As pessoas vão para o culto, e agora eu sou crente porque eu vou para o culto e frequento a igreja. Mas não parece que as responsabilidades do Filho de Deus, de ser santo como Deus é, de estar intimamente relacionado com a pessoa de Jesus Cristo, impacta a vida dos crentes modernos. E nós vemos isso em diversas áreas. Nós vemos crentes namorando descrentes, nós vemos crentes participando de festas mundanas, nós vemos crentes com linguajar profano. O que é isso, senão acreditar que a sua vida religiosa é uma coisa e a sua vida prática é outra? Isso é ou não é parecido com os problemas lá do passado?
Sim, é parecido com os problemas do passado. Por essa razão, há uma grande aplicabilidade dessa epístola para a nossa vida presente na nossa modernidade. Meus amados irmãos, assim sendo, vamos passar para o conteúdo dessa epístola. Fiz a introdução, e agora vamos passar para o conteúdo, o que é que tem dentro dessa epístola, capítulo por capítulo, E vamos tentar cobrir aí um pouco, Não vamos nos estender muito, porque depois iremos tratar um a um, Bem, no capítulo 1, tá certo? Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aí o prólogo do livro, antes, logo, palavra, significa o conteúdo que está antes do ensino, propriamente dito. O prólogo do livro de João, se nós pegarmos o prólogo, ele é muito semelhante ao prólogo do Evangelho. Apresentando aqui, e aí no versículo 1, é um versículo chave do prólogo, o que contemplamos, preste atenção agora, como faz sentido esse versículo em detrimento da explicação do problema gnóstico. O que contemplamos e as nossas mãos o quê? Apalparam. Por que João usa nossas mãos apalparam? Porque João queria se referir à humanidade do Senhor Jesus aqui. Veja como o contexto, o plano de fundo é importante para a gente compreender. Aí ele diz a respeito do verbo da vida. Então, nessa frase aqui, João está deixando claro, tá certo? Que Jesus, ao mesmo tempo, ele é homem e ele é Deus. Porque ele está chamando do verbo da vida. Ok? Adiante, nós começamos o primeiro bloco dessa epístola. A epístola de João é dividida em 2 blocos. E o bloco começa exatamente com a mesma frase. A primeira frase que inicia o bloco é: ora, a mensagem, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. A partir daqui, nós iniciamos o primeiro bloco dessa epístola, certo? Esse bloco, ele vai até o capítulo 3, versículo 10. Então, veja só como é interessante. Do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 3, versículo 10, nós temos um bloco só que vai explicar a declaração. Ora, a mensagem que temos ouvido e transmitimos a vocês é esta, 2 pontos. Então, temos todo o conteúdo aí, até aqui o capítulo 3, versículo 10. E olha como ele começa o versículo 11. Versículo 11 do capítulo 3. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, 2 pontos. E aí nós iniciamos o segundo bloco dessa epístola. Interessante isso aqui, Ou seja, então, temos 2 grandes blocos, E temos 2 assuntos centrais que vão permear esse bloco, tá certo? O primeiro, nós vamos já discutir aqui, tem a ver exatamente com a realidade, certo? Da coerência moral e compreender o quanto crer em Cristo como o unigênito de Deus, mas como aquele que veio em carne, afeta a vida. E aí nós vamos falar aqui vários assuntos. E a segunda parte, que talvez é aquela que mais nós lembramos quando falamos sobre o primeiro João. Que é o quê? A realidade do amor. A prática do amor fraternal. Tá bom? Então, esses são os 2 blocos. Porém, o livro a epístola de 1 João, ela está repleta de contrastes. E um dos primeiros contrastes que estão aí nesta epístola é o contraste da luz com as trevas, como nós já vimos aí no versículo 5 até o versículo 7. A luz e as trevas, elas definem, e João vai apresentar que o fato de nós estarmos na luz
consequentemente, nos abre a porta da comunhão com Deus. É isso que ele vai ensinar. O fato de estarmos na luz abre a porta na comunhão daquele que é a luz. Né? Mas como é que isso é possível? Qual a razão que faz nós podermos ter comunhão com a luz, se nós somos pecadores? Aí está aí no versículo 7, no finalzinho do versículo 7. Porque, se porém andarmos na luz, como ele é da luz, mantemos comunhão com ele, uns com os outros. E o quê? E o sangue de Cristo, Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João está trabalhando uma perspectiva da comunhão com a luz, mas fundamentada no sacrifício de Cristo em nossas vidas. A partir do versículo 8, nós temos os sis de João. Olha aí como é interessante. Você pode, inclusive, grifar aí na sua Bíblia. João fala de 4 sis, tá certo? 4 sis que vão dar um chamado à coerência e um aviso sobre a realidade da verdade e a prática da injustiça. Veja, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. E capítulo 2, verso 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus, o justo. Esses 4 sis aqui que João usa é para trazer aqueles irmãos que estavam influenciados pela realidade de que o pecado não importa, né? Trazer a consciência de volta. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. Porém, isso não é o fim do mundo. Por que isso não é o fim do mundo? Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Entenderam como o texto vai se desenvolvendo aqui, tá certo? Bem, a partir do versículo 3 em diante, né, João vai falar sobre a ideia de guardarmos os seus mandamentos. Então, aqueles que realmente estão debaixo dessa luz, guarda os mandamentos. E aí nós temos o versículo 3, vocês podem grifar aí na sua Bíblia aí, ó. Se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Então agora, a partir daqui, João começa a enfatizar a realidade que se nós cremos em Cristo, nós sim temos pecado. Porém, o pecado que há em nós não nos aprisiona, porque Cristo nos salvou. Ele é a nossa propiciação, como diz aí no versículo 2 do capítulo 2. Ele é a nossa propiciação e ele nos liberta. Porém, ele exige algo de nós. Que o quê? Guardemos os seus mandamentos. A partir disso, a partir do versículo 7 do capítulo 2, João introduz mais uma forma de tratamento para os irmãos. João, durante o livro, trata os seus leitores com 2 tipos de tratamento. Filhinhos, e outros, amados. Vamos ver? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz, filhinhos meus, né? Estas coisas vos escrevi. No capítulo 2 ainda, versículo 12, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo. Capítulo 2, verso 14, filhinhos, eu vos escrevi. Versículo 18, filhinhos, já é a última hora. Capítulo, ainda 2, versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei neles. Capítulo 3, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis vos enganar. Capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus. E por aí vai. E ele termina com essa mesma frase.
Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas, a partir, inclusive, aqui do versículo onde nós estamos, ele também introduz outra forma de tratamento. Filhinhos se remete ao senhor, pastor, cuidando das suas ovelhas. E amados, né, reflete João como irmão dos seus irmãos, tratando eles de maneira fraternal. E aí nós podíamos ver, capítulo 2, versículo 7, amados, eu vos escrevo, né? Poderíamos ver também, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Poderíamos também ver aí, capítulo 3, versículo 21, amados, se o coração não vos acusar. Capítulo 4, versículo 1, amados, não dei crédito a qualquer espírito. Capítulo 4, versículo 11, amados, se Deus de tal forma, de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Então veja o quanto João, ele trabalha muito bem a ideia do amor, porém, João trabalha também esse amor, mas de uma forma diferente da que nós esperaríamos alguém que está aí tão amorosamente tratando alguém. Quando nós estamos tratando amorosamente alguém, às vezes nós não esperamos palavras duras, né? Mas na epístola de João, João terá muitas palavras duras para aqueles que ele chama de filhinhos e amados. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina muito. Nos ensina que o verdadeiro amor e o amor fraternal que Deus nos orienta a ter, ele está comprometido com a verdade. Mesmo nós desempenhando e nós nos exercitando neste amor, nós precisamos ter um compromisso com a verdade. E ele diz, amados, não dei crédito a qualquer espírito. E ele diz, amados, filhinhos, se alguém diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então, aqueles que ele está chamando de filhinhos, ele diz, cuidado. Vocês podem estar mentindo também. Avançando. Aí, a partir do versículo 12, estou com medo, acho que não vai dar para a gente cobrir essa panorama hoje não, mas vamos devagarzinho, a gente consegue. Capítulo 12, aliás, versículo 12, nós vamos falar, João vai falar sobre a perspectiva desse amor, porém, de forma antagônica. O que é que nós não devemos amar? E o que é que nós não devemos amar? Tão conhecido que João fala. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, João, ele está tratando sobre o amor aqui, tá certo? Está introduzindo a ideia, chamando de amados, falando que aqueles que estão na luz refletem esse amor, porém, ele diz, irmãos, cuidado, não ameis o mundo. Não coloquem esse amor, não coloquem essa força no mundo. Porque o mundo passa, bem como seus desejos, mas a palavra do Senhor permanece. E a partir de então, a partir do versículo 18, João começará a falar sobre a importância de permanecer naquilo que já foi ensinado. E aí nós vamos ter insistentemente João falando sobre a necessidade de permanecer. Talvez se eu não fiz essa pesquisa quantas, mas eu grifei aqui várias, só do versículo 18 ao versículo 27 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens para permanecer naquilo que tinha sido ensinado. Tendo em vista
que aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles o quê? Permanecem eternamente, como ele introduz lá no versículo 15 do capítulo 2. Capítulo 3, a partir do capítulo 3, João vai falar sobre as características desta comunhão, porém, João vai começar a caracterizar os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Veja que ele diz aí, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E por esta razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a Ele mesmo. A partir de então, João começará a fazer a diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. João vai traçar uma linha e falar sobre as características dos filhos de Deus. Quais as características que João fala aí sobre os filhos de Deus? Os filhos de Deus, eles têm uma característica marcante na vida deles. Veja só aí, capítulo 3, versículo 3. A si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, uma das principais características dos filhos de Deus é a busca incessante pela pureza. Os filhos de Deus são conhecidos porque eles evitam o pecado, mas eles buscam incessantemente uma vida de pureza. Veja aí, versículo 7 do capítulo 3. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. Veja o quanto João é aquele tipo de pessoas que não tem papa na língua, né? Ele não arrudeia para dizer a coisa, né? Ele não enfeita. Aquele que vive praticando o pecado, ele não é filho de Deus. Aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. Simples assim. É uma verdade, e a outra que contrasta de uma maneira muito forte. No versículo 9, ele conclui aí: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Lindo, né? Esse último versículo. E nós agora temos o segundo bloco. O segundo bloco, eu vou tentar correr um pouco mais rápido. O segundo bloco, o primeiro bloco, começa no capítulo 1, versículo 5, e termina aqui no versículo 10, do capítulo 3. O primeiro bloco termina colocando um ponto final de quem são os filhos de Deus. A partir de agora, nós vamos falar qual é a grande característica dos filhos de Deus. A grande ordem que Jesus deu. Que os filhos de Deus, que os seus discípulos deviam o quê? Amar uns aos outros. E é aqui que o segundo bloco começa. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. A partir de então, João começa a tecer, tá certo? Uma série de ensinamentos sobre a nossa obrigação de amarmos uns aos outros. E não somente essa obrigação, mas que o verdadeiro Filho de Deus é conhecido através dessa prática. Olha só, meus irmãos. Veja aí, olha aí, versículos 15 do capítulo 3. Todo aquele que odeia o seu irmão, olha como é que João chama ele. João chama de assassino.
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eita, irmãos, como é sério essa declaração de João aqui, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os rancores do nosso coração, né? João, de maneira muito enfática aqui, dá alguns ensinamentos muito práticos para a nossa vida. Mas João vai além. Talvez, né, nós possamos dizer assim, mas não, eu não odeio meu irmão. Eu não odeio meu irmão, então dessa aí eu estou livre. Aí João começa a melhorar o conceito. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão aparecer necessidade e fechar o seu coração, como pode ele permanecer no amor de Deus? Então aí, João já fala dois aspectos aqui, né? Um espectro muito forte na ideia do ódio, né? Que talvez facilmente nós distanciaríamos dessa realidade, mas ele diz algo muito mais prático, muito mais do nosso dia a dia. Se o teu irmão está lá padecendo necessidade e você fecha o seu coração e os seus olhos a isso, como pode estar o amor de Deus no seu coração? A partir do capítulo 4, então, João também, ainda nessa perspectiva do amor mútuo, João vai dar algumas ressalvas sobre essa comunhão. E qual é a ressalva da verdadeira koinonia, né? Que é a palavra comunhão. Qual é a verdadeira ressalva? É quando essa comunhão estiver como alvo alguém que não professa verdadeiramente Jesus Cristo. Que é o que o capítulo 4 aqui começa. Amados, não dê créditos a qualquer espírito, antes provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E o eixo principal do ensino está aqui no versículo 2. Ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Lembra do problema gnóstico? Ou seja, que confessa que Jesus veio em carne. Ele é a verdadeira propiciação. Ele é aqui o sacrifício vicário. A partir de então, tem 3 ordens aí diretas, né? Que essa é a primeira: amados, não dei crédito, né? A segunda ordem no versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A terceira é, versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Por fim, capítulo 5, é as consequências de uma verdadeira comunhão, né? Quais as consequências ou quais são os benefícios de uma verdadeira comunhão? Olha aí, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória do mundo, a nossa fé. Então, João começa a partir do capítulo 5, juntar as duas coisas, né? Ou seja, juntar a realidade dos filhos de Deus, que estão comprometidos com a santidade, comprometidos com a justiça proveniente da luz, e nessa vivência com Cristo, isso reflete numa prática amorosa para os irmãos. Isso faz nós vencermos qualquer batalha aqui neste mundo. Meus irmãos, qual é qual é o mandamento central da Escritura? Não é essas duas coisas, não? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Na sua epístola, João está explicando esse versículo. Tá certo? Ele está explicando de uma maneira ampla, tá certo? Essa verdade tão profunda. Por fim, né, João termina a
suas exortações muito semelhante a como ele termina o Evangelho de João. Lá em João 20:31, desculpa, ele termina, tem um versículo muito semelhante com esse. Versículo 13 do capítulo 5. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Na verdade, na linguagem moderna, é um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Esse versículo. Muito forte, né, com o que João, com a teologia de João, né? Por fim, para nós terminarmos nosso panorama da epístola de João, João termina de uma maneira muito inesperada, digamos assim, entre aspas. João termina a sua epístola com uma ordem muito sutil, mas extremamente própria para aqueles que querem amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. É o quê? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabe por quê, meus irmãos? Você sabe qual é o principal ídolo do ser humano? Ele mesmo. O principal ídolo do ser humano é ele mesmo. É impossível do homem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, se ele tiver ele como centro da sua vida. Para que nós possamos exercer o que João ensina nessa epístola, nós precisamos guardar o nosso coração da idolatria, para que nós possamos desempenhar esse compromisso com a verdade e com a luz, e, consequentemente, amar o nosso próximo como Jesus, ama. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui. Peço que o Senhor nos dê graça no estudo desta epístola, para que o estudo detalhado também nos traga luz a outras aplicações, para que assim possamos, Senhor Deus, crescer na nossa vida espiritual. Obrigado pela direção de hoje. Continua, Pai, a abençoar todos nós, para que possamos praticar a Tua palavra. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço. Amém.